Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre o PCI, né, que é o Plano de Contingência contra Incêndio. Ele existe em todas as unidades, né, sejam elas comerciais ou não, e varia um pouco de empresa para empresa. Cada empresa ela tem as suas normas regentes que funcionam de acordo com o andado da empresa, né, digamos assim. Cada empresa tem suas normas internas, mas cada empresa também segue um PCI. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o PCI aqui na minha unidade, certo? Nós contamos com o apoio de bombeiros civis em postos 24 horas e também contamos com uma central de monitoramento também num posto de 24 horas. Como que funciona? A intenção do PCI é conter um princípio de incêndio, até mesmo um incêndio, de maneira mais breve possível, né? Então, são ações coordenadas que a gente fala, que segue um passo a passo para que a gente consiga minimizar os efeitos para que volte logo à normalidade o mais breve possível, né? Então, seguimos o passo a passo desse plano. Como funciona aqui na minha unidade, a gente tem uma central de monitoramento que também funciona 24 horas e nós temos um sistema interligado, um sistema de alarme, né? Então, nós temos acionadores manuais, botoeiras de incêndio, sirenes de incêndio, além dos detectores de fumaça que são instalados via wireless, né, via Wi-Fi. É uma rede de detectores. Então, quando acontece um princípio de incêndio, quando acontece um incêndio, o colaborador ele pode acionar a central de diversas maneiras, né? Ele pode acionar a botoeira de incêndio, além do detector de fumaça, ele fazer esse papel de já alertar a central. Ele pode ligar via ramal interno ou ele pode se comunicar ainda por rádio comunicadores. Alguns funcionários eles têm radiocomunicadores, né? Então facilita essa comunicação entre as partes, digamos assim, né? Então eu preparei aqui para vocês um pouquinho sobre o PCI, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Esse é um PCI, um pictograma sobre o PCI, na verdade. Ele destaca as normas aqui da minha unidade, certo? Então, eu vou falar mais ou menos para vocês como é que funciona aqui na minha unidade. Ele se destaca, dependendo da situação, né, de ações, para que seja minimizado os danos e voltar à brevidade, à normalidade o mais breve possível. Então, como funciona? Assim que a central ela detecta uma atividade de princípio de incêndio, de prontidão ela já vai acionar a central de alarme. Na central de alarme, nós temos um operador que fica 24 horas, ele vai identificar onde que fica esse princípio de incêndio e de prontidão ele vai acionar o bombeiro da unidade, certo? Além do bombeiro da unidade, o operador ele vai acionar a manutenção do prédio e ele vai também acionar o SESMIT, certo? O líder SESMIT dessa unidade. A partir daí, segue para o local, com o apoio da manutenção, o bombeiro civil da unidade. Então, o colaborador, ele tem diversas formas de entrar em contato com a central, né? Apesar da central já ter contato com esse princípio de incêndio pelo detector de fumaça, a central também conta com o apoio do colaborador, né? Então, o colaborador, o terceiro, ele informa esse evento através de ramal de emergência, ou se ele for brigadista, ele vai possuir treinamento básico, então ele já vai entrar em contato via rádio também. O operador da central, que é 24 horas, ele vai receber essa informação, ele vai acionar o líder BPC, vai acionar o líder da BVI, o supervisor de segurança, o plantonista da manutenção e o técnico da manutenção. A partir daí, o bombeiro líder, eles vão seguir o local, o supervisão de segurança, ele segue para a CSS, né, porque o supervisor de segurança, aqui na unidade, ele faz um papel de gestor de todo esse PCI, né, ele vai ficar à frente de todo esse PCI. Então, o plantonista da manutenção aqui, ele se dirige ao carrinho, né, é o carrinho porque nós temos carrinhos com roupas adequadas para o bombeiro. Então, o bombeiro, ele segue diretamente para o local do sinistro que foi indicado pelo operador.
e o líder da manutenção, ele segue para o carrinho e fica a postos, esperando o comando do bombeiro. Então, o bombeiro ele vai analisar a cena. Se é um princípio de incêndio, ele vai tentar combater com o extintor, e se ele não conseguir, ele vai dar o comando para a manutenção que precisa do carrinho para se equipar. Enquanto isso, o SESMIT ele vai ficando nesse amparo, junto com os brigadistas, né? Enquanto o bombeiro faz a paramentação e assume a linha de mangueira. O operador ele vai sempre receber também esse retorno do bombeiro e do status da ocorrência. Caso seja um alarme falso, o operador ele comunica que é um alarme falso e o supervisor de segurança informa esse incidente no grupo de WhatsApp, também do local. Dando sequência, prosseguindo, né, um princípio de incêndio ou incêndio, o bombeiro ele inicia o combate com o extintor e, se necessário, ele desloca, solicita a manutenção e deslocamento do carrinho para que ele vista as roupas adequadas, né, se paramente. O líder BVI ele aciona os brigadistas do setor afetado. O plantonista da manutenção ele leva o carrinho até o local do incidente para que o bombeiro se paramente, e o supervisor de segurança ele faz a comunicação ao diretor da unidade, certo? Os brigadistas eles assumem seus papéis. Os plantonistas da manutenção eles desligam a energia dos equipamentos para que o bombeiro inicie o combate, e o diretor da unidade acompanha sempre a evolução, certo? O líder da BVI ele se informa. Aliás, ele sempre informa o engenheiro de segurança do trabalho sobre o que está acontecendo, e o engenheiro também acompanha o desdobramento desse serviço. Em seguida, né, o bombeiro, com seus trajes e ferramentas adequadas, ele dá início ao combate. O líder BVI e os brigadistas, eles empregam também o uso dos extintores. O BPC ele faz a análise de risco do local para verificar se tem necessidade de abandono do setor ou não, e alerta, né, os andares superiores para que possivelmente precise evacuar a unidade, certo? O líder assistencial daqui do caso da unidade, que são as enfermeiras e os médicos e as técnicas, elas também podem já adiantando essa transferência de pacientes dos andares superiores, caso seja necessário. Se elas julgarem necessário, elas podem fazer esse procedimento sem a breve autorização do bombeiro, tá certo? O BPC ele solicita a remoção dos pacientes dos andares superiores ou blocos, solicita também ao operador da CSS para que interrompa os elevadores, e o líder BVI ele coordena todo esse processo, certo? O BPC ele solicita o ACSS para que acione o Corpo de Bombeiros Militar, isso se confirmar de fato um incêndio. O bombeiro ele empregou todas as forças, ele não conseguiu combater esse princípio de incêndio, desenvolveu para um incêndio, o bombeiro ele vai passar o retorno para a CSS, que é o operador, né? Olha, não consegui, não obtivemos êxito, então acione o Corpo de Bombeiros, né? De prontidão, o operador ele vai acionar o Corpo de Bombeiros Militar mais próximo, vai dar início a essa comunicação, também vai informar essa comunicação toda que acontece, ele informa diretamente ao supervisor de segurança, porque o mesmo, ele precisa fazer toda a análise da cena, ele precisa informar aos diretores da unidade, e ele precisa também dar início ao POP de acolhimento do Corpo de Bombeiros, né, que essa unidade tem. Então, ele desce com um documento para receber o bombeiro militar e informar quais são os recalques que tem na unidade, quais são a população fixa da unidade, qual é a situação do princípio de incêndio, do incêndio que está acontecendo na unidade. Então, tudo isso é papel do supervisor de segurança física aqui da minha unidade. O que acontece? Se esse supervisor não estiver presente na unidade, esse papel ele é desenvolvido pelo operador da CSS. Então, o próprio operador ele vai fazer todo esse trajeto que o supervisor de segurança faria. O diretor da unidade ele é apoiado pelo líder BPC, o líder da BVI, e retifica a necessidade de abandono do prédio, né? Caso as forças todas já tivessem sido empregadas e não conseguido êxito, né, em debelar as chamas do incêndio,
O operador, ele aciona todos os alarmes de incêndio da unidade e a partir daí é iniciado o PAI, né? É iniciado outro plano, que é o plano de abandono emergencial da unidade, certo? Aqui eu mostrei rapidamente como que funciona aqui na minha unidade. Mas, como eu te falei, varia de unidade para unidade, cada unidade tem suas normas internas próprias e pode variar um pouco, né? O número de brigadistas, pode variar na conduta de como é feito esse combate ao princípio de incêndio. Aqui nós temos essa central, né, que é um serviço de monitoramento, 24 horas, então aconteceu qualquer tipo de incidente, as pessoas ligam para um ramal de emergência que fica na sala, tem um operador 24 horas para isso, e nós temos também o serviço de detectores, né, de fumaça, são laços de detectores de fumaça via wireless, via Wi-Fi, então a chance de falhar ela é muito pequena. Então a nossa central ela opera 24 horas e ela opera no modo parcial, né? Como que funciona esse modo parcial? Em 2 minutos, a central ela vai detectar, o detector ela vai detectar um princípio de incêndio, fumaça, o ar muito denso, digamos assim, vai acionar o alarme da central e vai dizer o local. O operador ele tem 2 minutos para informar isso para o bombeiro. Aliás, ele informa de imediato para o bombeiro e o bombeiro tem 2 minutos para identificar esse setor, para identificar o que está acontecendo e entrar um combate de princípio de incêndio. Caso ele não consiga esse retorno em 2 minutos, o operador ele obrigatoriamente tem que acionar todas as sirenes do prédio, certo? Em 2 minutos. Geralmente, em 2 minutos, ele já obtém esse retorno e aí dá início sempre ao PCI. É importante que as unidades elas atentem para esse plano. Algumas unidades funcionam sem, isso é muito perigoso porque vocês ficam sem o norte do que fazer. Então, é um documento importante que precisa ter, é avaliado e respaldado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Então, é importante que tenha, é necessário que tenha, é uma prevenção a mais, né? Importante também, assim como o PAI, né? Que é um plano de abandono emergencial, porque aí vocês têm um passo a passo do que fazer e a unidade de vocês vai ficar respaldada de qualquer princípio de incêndio ou algo de maior proporção, certo? O corpo de bombeiros que a gente tem, os mais próximos, temos no centro e temos também o da Avenida Leste-Oeste. Então, ambos eles conseguem dar esse retorno imediato para a gente e é importante que a gente tenha sempre armazenado dados desse órgão, com o endereço, quilometragem total, o local direitinho, o número, né, para que a gente tenha um retorno imediato também, além do número que a gente sempre sabe que pode discar, né, que é 193. É isso, espero ter ajudado, ter explicado um pouco mais. E não deixe de sempre fazer o seu trabalho, se você é brigadista, voluntário, né? Faça o seu trabalho com êxito, porque vidas estão em jogo. Aqui nós trabalhamos com vidas de todas as formas possíveis. Além de ser uma unidade, né, hospitalar, a gente trabalha diretamente com vidas e o bombeiro ele tá aí para isso, para salvar vidas.